Imagine um mundo onde o legado de uma família não é transmitido através de sabedoria ou tradição, mas sim através de uma linhagem de assassinos implacáveis, forjados em um cadinho de dor e dedicação total. O que acontece quando um desses escolhidos, um jovem chamado Raizo, cria raízes em um solo que deveria produzir apenas desolação e morte? A pergunta que ecoa em nossa mente é: pode um indivíduo, programado para ser uma arma viva, transcender sua programação e reescrever seu próprio destino? Raizo, o prodígio do clã Ozuno, um nome sussurrado com temor nos cantos mais sombrios do submundo, é a personificação dessa questão. Desde a infância, cada fibra do seu ser foi meticulosamente moldada para a arte da eliminação, um espetáculo de precisão letal e frieza calculada. O treinamento era brutal, a disciplina, absoluta, e o objetivo final, a aniquilação de qualquer um que ousasse cruzar o caminho de seus mestres. No entanto, dentro dessa armadura de disciplina e violência, uma centelha de algo mais se acendeu. Um anseio por um propósito diferente, um desejo de escapar das correntes que o prendiam a um ciclo interminável de assassinato. Essa centelha, alimentada por um trauma profundo, e pela percepção da crueldade inerente ao seu clã, o impulsionou a um caminho de rebelião silenciosa, uma jornada que o levaria a desafiar a própria essência de sua existência. A narrativa que se desenrola não é apenas a história de um homem em busca de redenção, mas um mergulho profundo na complexidade da natureza humana, na capacidade de transformação e na luta contra as forças que buscam nos definir. É a história de como a escolha, mesmo em face de um poder avassalador, pode ser a arma mais poderosa de todas. A questão fundamental que nos move é se a redenção é um destino alcançável quando se carrega o peso de um passado tão sombrio. E se é possível encontrar a salvação em um mundo que parece determinado a nos consumir. Esta jornada nos levará a explorar os limites da lealdade, a força da aliança e a coragem necessária para confrontar os demônios interiores e exteriores que moldam nossas vidas. O que acontece quando o aluno, o aprendiz, aquele que foi ensinado a matar com a máxima eficiência, decide que a única maneira de honrar seu aprendizado é usá-lo para desmantelar o sistema que o criou? É uma inversão de papéis dramática, um ato de coragem que desafia todas as expectativas, e que ecoa profundamente em nossas próprias vidas, pois todos, em algum momento, enfrentamos o dilema de honrar ou rejeitar o legado que recebemos, e de encontrar nossa própria salvação, mesmo quando o caminho é pavimentado com os restos do nosso passado. O clã Ozuno não era apenas uma organização de assassinos, era uma filosofia de vida, uma teia intrincada de lealdade forjada em sangue e sacrifício. A doutrinação de Raizo começou em um ambiente onde a empatia era vista como uma fraqueza fatal, e a obediência cega, a virtude suprema. Desde tenra idade, ele era submetido a rigorosos rituais de treinamento, que visavam erradicar qualquer vestígio de individualidade, substituindo-o pela eficiência fria e calculista de um predador. Cada cicatriz em seu corpo contava uma história de superação de limites impostos, um testemunho da resiliência de sua vontade contra a corrosão constante de sua alma. O aprendizado da arte do combate, do uso de armas exóticas e da infiltração em territórios hostis era apenas a superfície. O cerne do treinamento Ozuno residia na manipulação psicológica, na capacidade de prever e explorar as fraquezas de seus alvos e, mais importante, de suprimir suas próprias emoções, para se tornar um instrumento de morte impecável. A disciplina era tão intensa que a menor hesitação, o menor deslize na execução, resultava em punições severas, muitas vezes deixando marcas permanentes, tanto físicas quanto mentais. Essa atmosfera de medo e controle contínuo, paradoxalmente, semeou a semente da revolta em Raizo. Ele observava os rituais, as execuções, a total ausência de remorso em seus mestres, e uma pergunta incômoda começou a brotar em sua mente: qual era o propósito de tanta perfeição na destruição? Ademais, a estrutura do clã Ozuno se baseava em uma hierarquia rígida, onde a ascensão era conquistada através de missões cada vez mais perigosas e da eliminação de rivais internos. Raizo, com seu talento excepcional e uma disciplina que beirava o sobre-humano, rapidamente se destacou, tornando-se um dos pupilos mais promissores. No entanto, o que o diferenciava de seus pares não era apenas sua habilidade em combate,
mas uma inteligência aguçada e uma capacidade de observação que transcendia o mero cumprimento de ordens. Ele via os padrões, as falhas no sistema, a ganância e a crueldade que moviam os anciãos do clã. Essa percepção o isolou, tornando-o um estranho em seu próprio lar, um lugar onde a conformidade era a moeda de troca. A constante exposição, a violência, despojada de qualquer contexto moral ou justificativa, começou a corroer a sua própria compreensão do certo e do errado. O que era permitido para os Ozunu, o que era a sua verdade, começava a parecer terrivelmente distorcido, quando comparado com os ecos de uma vida que ele mal conhecia, mas que, de alguma forma, ainda sentia em seu âmago. Era essa dissonância cognitiva, essa lacuna entre o que lhe era ensinado e o que ele instintivamente percebia como correto, que o impulsionava a buscar uma alternativa, um caminho onde sua habilidade pudesse ser utilizada para um bem maior, e não para a perpetuação de um ciclo vicioso de dor. Em contrapartida, a própria natureza do treinamento Ozunu, ao focar implacavelmente na supressão da individualidade, inadvertidamente criou uma arma de duplo gume. Ao despojar Raizo de suas emoções, eles o tornaram menos suscetível à manipulação emocional que usavam contra outros. Sua capacidade de analisar friamente as situações, desenvolvida para aprimorar suas habilidades de assassinato, tornou-se a ferramenta perfeita para planejar sua fuga e sua retaliação. Ele aprendeu a pensar como seus mestres, a antecipar seus movimentos, mas com um objetivo completamente diferente. A mesma precisão que o tornava um executor letal foi redirecionada para a desconstrução da organização que o criou. Por exemplo, o conhecimento detalhado das rotinas de segurança, dos pontos cegos dos sistemas de vigilância e das vulnerabilidades logísticas do clã, adquirido através de anos de missões e observação, tornou-se seu arsenal secreto. Ele não estava apenas lutando contra o clã Ozunu. Ele estava desmantelando de dentro para fora, usando as próprias táticas e conhecimentos que lhe foram impostos. Essa estratégia de guerra assimétrica, onde um indivíduo desarmado, mas com conhecimento superior, enfrenta uma organização poderosa, é um testemunho da inteligência e da resiliência humana contra a opressão. Nesse contexto, a figura de Minka, a agente da Europol, emerge não apenas como uma aliada, mas como um catalisador para a transformação de Raizo. Ela representa o mundo exterior, o sistema de justiça que opera sob princípios diferentes, embora muitas vezes falho. Minka, com sua própria busca implacável por justiça, vê em Raizo não apenas um ex-assassino, mas um recurso valioso, alguém que compreende a mente criminosa de uma forma que poucos conseguem. Ela personifica a possibilidade de redenção, a crença de que mesmo aqueles marcados por um passado sombrio podem encontrar um caminho para a luz. A colaboração deles é uma fusão de mundos, a experiência letal e o conhecimento íntimo do submundo de Raizo, combinados com a estrutura, os recursos e a perspectiva ética de Minka. Essa parceria improvável não é apenas sobre combater um inimigo comum, mas sobre a redefinição do que significa ser um agente da justiça. É a demonstração de que a verdadeira força reside não apenas na habilidade de destruir, mas na capacidade de construir, de proteger e de lutar por um ideal maior. A confiança mútua que se desenvolve entre eles, apesar de suas origens radicalmente diferentes, é um testemunho da universalidade da busca por um mundo mais justo. Além disso, a luta de Raizo contra o clã Ozunu transcende a mera vingança pessoal. Ela se torna uma batalha pela alma de um legado distorcido. O clã Ozunu, com sua tradição de violência e controle, representa uma força que busca perpetuar um ciclo de sofrimento. A decisão de Raizo de se voltar contra eles é um ato de quebra de paradigma, uma afirmação de que o destino não é fixo, e que a mudança é possível, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Ele não busca apenas eliminar seus antigos mestres, mas desmantelar a estrutura que o sustenta, expondo suas falhas e minando sua influência. Essa empreitada é assustadoramente semelhante às lutas contra sistemas opressores em nosso próprio mundo, onde indivíduos corajosos desafiam o status quo, armados com a verdade e a determinação. A história de Raizo ressoa porque toca em um anseio humano fundamental, a esperança de que a luz possa prevalecer sobre as trevas, e que a resiliência do espírito humano pode superar até mesmo as mais brutais formas de condicionamento. Finalmente,
A dinâmica entre Raizo e o clã Ozuno é um estudo fascinante sobre a natureza do poder e do controle. O clã, em sua busca por dominar e moldar seus membros, inadvertidamente cultivou em Raizo a capacidade de pensar criticamente e de questionar a autoridade. Ao tentar erradicar sua individualidade, eles fortaleceram sua determinação em afirmar sua própria identidade. Essa ironia é central para a narrativa. O clã Ozuno, em sua arrogância e confiança em sua invencibilidade, subestimou a força latente em um de seus próprios pupilos. Eles acreditaram que poderiam controlar completamente a sua criação, mas falharam em reconhecer que a própria intensidade era retratado de forma caricata, desumanizado e apresentado como um mal absoluto, sem nuances ou complexidades. Essa demonização simplista servia para reforçar a própria necessidade de existência do Ozuno e para justificar suas ações extremas. Raizo, ao ter acesso a informações externas através de Minka, pode desconstruir essas narrativas simplificadas, revelando a complexidade das situações e, por vezes, até mesmo a legitimidade de certas oposições ao clã. Ao expor as falhas nessa visão maniqueísta, eliminava a base ideológica que sustentava a justificativa de suas próprias ações. Agora, considere como essa capacidade de analisar criticamente narrativas simplificadas e de buscar perspectivas mais complexas pode ajudá-lo a navegar em discussões políticas ou sociais, onde a polarização muitas vezes obscurece a verdade. Por fim, a cultura de sigilo absoluto dentro do clã Ozuno, embora projetada para garantir a segurança, também criava um ambiente de isolamento informativo, que impedia a aprendizagem coletiva e a adaptação rápida. A dificuldade em compartilhar informações livremente e em discutir abertamente os desafios enfrentados levava à repetição de erros e à lentidão na resolução de problemas. Raizo, ao contrário, fomentava uma rede de comunicação discreta, utilizando aliados dentro do clã que compartilhavam de seu descontentamento, criando um canal paralelo de informação que permitia a análise e a resposta mais rápidas aos movimentos do Ozuno. Essa capacidade de construir uma rede de informações alternativa, mesmo dentro de um ambiente de controle rigoroso, demonstra a força da colaboração e da comunicação aberta na superação de sistemas opressivos. Ao contemplar a complexa teia de condicionamento e rebelião que delineamos, torna-se evidente que a jornada de Raizo transcende a mera habilidade física ou a destreza tática. O que emerge, com uma clareza cada vez maior, é a profunda resiliência do espírito humano, sua capacidade de reconfigurar o próprio destino, mesmo quando forjado em um cadinho de adversidade implacável. As camadas de controle, as manipulações sensoriais e a engenharia de lealdade, outrora forças esmagadoras, revelam-se, sob a luz da análise, como as próprias ferramentas que, paradoxalmente, permitiram a gênese de uma nova consciência. A forma como o conhecimento foi transmitido, a maneira como a realidade foi construída e a própria estrutura de poder se tornaram os fios que Raizo, com uma perspicácia notável, começou a desfiar para tecer um novo padrão. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que a superação do mestre não é um evento singular, mas um processo contínuo de desconstrução e reconstrução. As lições aprendidas, quando submetidas a um escrutínio crítico e reinterpretadas sob uma nova ótica ética, transformam-se em ferramentas de libertação. A disciplina, antes um grilhão, torna-se a âncora para a autoconsciência. A análise fria, antes uma arma de destruição, revela-se a lente através da qual as falhas de um sistema opressor podem ser identificadas e exploradas. É como se um rio, outrora confinado a um leito estreito e artificial, encontrasse uma nova vazão, fluindo com força renovada para irrigar terras antes estéreis. Nesse encruzilhamento de caminhos, onde o legado da violência encontra a promessa de redenção, a aliança forjada por Raizo com a agente da Europol ilumina a possibilidade de que a força verdadeira não reside na solidão do poder, mas na colaboração e na convergência de perspectivas distintas. A inteligência externa, a estrutura de justiça e a validação de uma realidade objetiva atuam como catalisadores, permitindo que o conhecimento adquirido em um mundo de sombras seja aplicado de forma construtiva em um contexto de ordem e propósito.
A partir dessas reflexões, vislumbramos um panorama onde as sementes da transformação, plantadas em solo árido, começam a germinar, prometendo um futuro onde o aprendizado, em sua forma mais pura, pode transcender os limites impostos por seus criadores. A jornada de Raizo, forjada na disciplina implacável e na desconstrução da própria identidade, culmina em um testemunho pungente sobre a capacidade humana de reescrever seu destino. Não se trata apenas de superar um mestre em habilidade de combate, mas de transcender a filosofia que o moldou, de refinar o aço de sua criação em uma ferramenta de redenção. A frieza calculada, outrora empregada para a aniquilação, transformou-se na precisão cirúrgica com que ele desmantela a organização que o aprisionou. Essa metamorfose não foi um ato de negação do passado, mas uma profunda recontextualização, onde cada lição sombria foi revisitada e reinterpretada sob a luz de um propósito maior, a busca por um equilíbrio ético, a erradicação de um mal que ele conhecia intimamente. A aliança com Minka, a agente da Europol, representa a ponte entre dois mundos, o da sombra e o da luz, o da vingança e o da justiça. Essa união improvável, onde a expertise letal de Raizo se funde com a estrutura e a ética do mundo exterior, demonstra que a verdadeira força reside não na isolada maestria, mas na colaboração e na sinergia de habilidades diversas. A capacidade de Raizo de navegar entre esses dois universos, de aplicar o conhecimento adquirido em um ambiente de controle absoluto para desmantelar a fonte desse controle, é a essência de sua superação. Ele não apenas aprendeu as regras do jogo de seus algozes, mas as reescreveu, utilizando a inteligência e a adaptabilidade como suas armas mais poderosas. A história de Raizo nos convida a refletir sobre a natureza do legado que recebemos e a escolha que temos em como honramos ou transformamos. Cada um de nós, em sua própria esfera, enfrenta o dilema de aceitar passivamente as estruturas que nos moldam, ou de buscar ativamente um caminho de autodescoberta e propósito. A resiliência do espírito humano, manifestada na capacidade de questionar, de adaptar e de transcender, é a força motriz que nos permite redefinir nosso próprio destino, mesmo quando as circunstâncias parecem intransponíveis. A superação de Raizo não é apenas um feito de um indivíduo contra uma organização. É um eco universal da luta pela autonomia e pela busca incessante por um sentido maior em nossas vidas. O verdadeiro aprendizado, a prática genuína, começa agora. Não se trata de replicar as ações de Raizo, mas de internalizar a sua jornada, a coragem de questionar o status quo, a inteligência para desmantelar sistemas opressivos, a resiliência para reconstruir a partir das ruínas, e, acima de tudo, a sabedoria de canalizar o conhecimento adquirido para um propósito que transcenda a mera sobrevivência, ou a vingança. A busca por um caminho autêntico, onde as habilidades são empregadas para o bem e onde a identidade é forjada pela escolha, e não pela imposição, é o legado mais duradouro que podemos extrair desta saga. A partir deste ponto, a responsabilidade de dar forma ao nosso próprio futuro, de refinar nosso próprio aço, repousa em nossas mãos. Reforçar a adesão à doutrina Ozuno. Em momentos de dúvida ou questionamento por parte de um pupilo, uma leve estimulação em áreas cerebrais associadas ao prazer e a recompensa poderia ser ativada, quando o pupilo demonstrava conformidade. E, inversamente, uma leve ativação de áreas ligadas ao desconforto, quando o pupilo expressava desvio. Essa forma de condicionamento neural, operando em um nível subconsciente, criava uma associação direta entre a obediência ao clã e sensações positivas, e entre a dissidência e o desconforto, tornando a lealdade uma resposta quase automática e intrinsecamente gratificante. Agora, considere como essa manipulação neural, quando desconstruída por alguém com o conhecimento de Raizo, se torna uma arma contra o próprio criador. Ao se aliar a Minka e à Europol, Raizo teve acesso a tecnologias e conhecimentos médicos que lhe permitiram entender os princípios por trás dessas intervenções. Ele percebeu que os dispositivos implantados, embora sofisticados, possuíam vulnerabilidades. A capacidade de modular respostas neurais também significava que essas respostas poderiam ser, de alguma forma, desligadas ou até mesmo revertidas.
Essa compreensão abriu um novo leque de possibilidades para Raizo. Ele não precisava apenas lutar contra a força física do clã, mas também contra o controle direto que exerciam sobre a própria fisiologia de seus membros. Ademais, a forma como o clã Ozuno utilizava essa tecnologia para criar um senso de unidade de pensamento era particularmente astuta. Ao expor múltiplos pupilos simultaneamente a estímulos neurais coordenados durante sessões de treinamento em grupo, eles buscavam criar uma experiência compartilhada, que reforçasse a coesão e a uniformidade de pensamento. Essa ressonância neural simulada visava fazer com que os pupilos sentissem que estavam operando em perfeita sincronia, não apenas física, mas também mentalmente. Raizo, ao compreender essa técnica, percebeu que a verdadeira unidade não vinha da manipulação, mas da colaboração genuína. A sua parceria com Minka, baseada na confiança mútua e na troca aberta de informações, representava o oposto polar dessa unidade forçada. Ela demonstrava que a verdadeira sinergia surge da autonomia e do respeito, e não do controle. Agora, pense em como, em sua vida, a busca por conexões autênticas, onde as pessoas se sentem livres para expressar suas opiniões e contribuir com suas ideias únicas, é fundamental para construir equipes fortes e inovadoras, muito diferente de ambientes onde a conformidade é imposta e a individualidade é suprimida. A destreza com que Raizo navega pelo submundo Ozuno, desmantelando-o peça por peça, revela uma compreensão profunda não apenas das táticas, mas da própria psicologia de controle organizacional. Uma faceta crucial dessa maestria reside na sua capacidade de explorar a fragilidade inerente a sistemas excessivamente hierarquizados. O clã Ozuno, com sua estrutura rígida e a ênfase na obediência cega, operava com uma cadeia de comando que, embora eficiente para transmitir ordens, tornava-se um gargalo para a adaptação e a tomada de decisão em tempo real. Raizo, ao identificar as figuras-chave nos pontos de estrangulamento dessa cadeia, aqueles responsáveis pela logística, pelo recrutamento ou pela disseminação de informações cruciais, podia desestabilizar operações inteiras com um único movimento cirúrgico. Ele aprendera com seus mestres que o poder reside não apenas na força bruta, mas na capacidade de paralisar o centro de comando do inimigo. Além disso, a forma como o clã Ozuno gerenciava o fluxo de conhecimento e a ascensão de seus membros apresentava uma vulnerabilidade que Raizo soube capitalizar. O sistema de mestres e aprendizes criava uma dinâmica de dependência, onde o conhecimento era transmitido de forma controlada e seletiva. Pupilos promissores, como Raizo, eram mantidos em um nível de aprendizado que os tornava proficientes, mas nunca completamente autônomos em relação a seus instrutores. Essa dependência, contudo, também significava que a desestabilização de um mestre-chave poderia deixar um vácuo de conhecimento e autoridade, abrindo caminho para o caos. Raizo, ao neutralizar estrategicamente mestres específicos, não apenas eliminava um oponente, mas criava um efeito dominó, desorganizando a transmissão de conhecimento e minando a confiança entre os pupilos remanescentes. Outro sim, a exploração da escassez de recursos como ferramenta de controle pelo clã Ozuno, oferecia a Raizo um ponto de alavancagem significativo. O acesso a equipamentos de ponta, informações cruciais sobre missões, e até mesmo a permissão para avançar em níveis de treinamento mais especializados, eram concedidos de forma restrita, servindo como moeda de troca pela lealdade e pela obediência. Ao interceptar e redirecionar esses recursos escassos, seja desviando remessas de armas, sabotando sistemas de comunicação, ou falsificando autorizações de acesso, Raizo não apenas privava o clã de suas ferramentas, mas também semeava a discórdia e a desconfiança entre os membros, que começavam a questionar a distribuição justa e a competência da liderança. Adicionalmente, a maneira como o clã Ozuno lidava com a informação era baseada na centralização extrema. Todas as informações vitais, planos de missão, dados de inteligência, avaliações de desempenho, eram armazenadas em locais físicos ou sistemas digitais rigidamente controlados. Essa centralização, embora projetada para garantir a segurança e a integridade da informação, criava um ponto único de falha. Raizo, ao obter acesso a esses centros de informação,
podia não apenas roubar dados valiosos, mas também introduzir informações falsas que, uma vez validadas pela estrutura Ozono, levariam a erros catastróficos em suas operações. A confiança depositada na própria centralização tornava o clã vulnerável a ataques direcionados a esses pontos nevrálgicos. Por fim, a cultura de silêncio e sigilo imposta pelo clã Ozono, embora projetada para proteger suas operações, também criava um ambiente onde a comunicação aberta e a resolução de problemas eram inibidas. Pupilos que enfrentavam dificuldades ou dilemas eram incentivados a resolver seus problemas internamente, sem buscar ajuda externa, o que frequentemente levava a erros que poderiam ter sido evitados com uma simples troca de informações. Raizo, ao contrário, promovia uma rede de comunicação discreta com aliados externos, como Minka, permitindo-lhe obter perspectivas e soluções que eram inacessíveis dentro da bolha Ozono. Essa capacidade de quebrar o silêncio imposto era, em si, um ato de revolução contra a estrutura de controle do clã. Agora, considere como, em sua própria vida, a capacidade de buscar conselhos, de compartilhar desafios e de colaborar com outros pode ser a chave para superar obstáculos que, isoladamente, pareceriam intransponíveis. A arte de desmantelar o clã Ozono por Raizo transcende a simples anulação de ordens ou a exploração de vulnerabilidades logísticas. Ela se aprofunda na desconstrução da própria identidade intrínseca que o clã tentava impor. O Ozono operava sob o princípio de que a identidade de um indivíduo era maleável, um construto a ser moldado pela organização. Para isso, empregavam técnicas de reprogramação de narrativa pessoal, onde memórias e experiências eram sistematicamente recontextualizadas para reforçar a lealdade e a ideologia do clã. Uma falha em missão, por exemplo, não era vista como um erro, mas como uma oportunidade de refinamento, onde o pupilo era encorajado a recontar o evento sob a ótica Ozono, transformando hesitação em astúcia tática e compaixão em calculismo estratégico. Essa reescrita contínua da própria história pessoal visava criar uma dissociação do indivíduo original, substituindo-o pela persona do assassino Ozono perfeito. Ademais, a organização Ozono explorava a interdependência forjada entre os pupilos como um mecanismo de controle e, paradoxalmente, de vulnerabilidade. Em vez de competir uns contra os outros em um vácuo, os pupilos eram frequentemente colocados em duplas ou trios para missões, criando laços de dependência mútua. Essa interdependência, embora projetada para garantir a coesão e a responsabilidade mútua, também significava que a neutralização de um membro de um grupo podia ter um impacto desproporcional nos demais, gerando medo e instabilidade. Raizo, ao observar essa dinâmica, percebeu que podia explorar esses laços, não para destruir os pupilos, mas para semear a discórdia e a desconfiança. Ao criar cenários onde a lealdade de um pupilo a seu parceiro era testada, ou onde um erro de um membro parecia ter sido ativamente sabotado por outro, ele podia minar a confiança, que era a espinha dorsal da unidade Ozono. Construindo sobre essa compreensão da interdependência, Raizo, em colaboração com Minka, começou a implementar uma estratégia de desintegração seletiva. Em vez de atacar a organização como um todo, eles focavam em isolar e neutralizar indivíduos-chave, que detinham conhecimento especializado ou autoridade sobre áreas críticas. Por exemplo, ao identificar o mestre responsável pelo treinamento em combate com armas específicas, ou o especialista em criptografia das comunicações do clã, a estratégia era desmantelar essas competências específicas, criando lacunas no conhecimento e na capacidade operacional do Ozono. Essa abordagem cirúrgica, ao contrário de um ataque frontal, visava enfraquecer a estrutura de forma gradual e insidiosa, tornando o clã progressivamente mais vulnerável. Adicionalmente, a forma como o clã Ozono gerenciava a disseminação de informações sobre ameaças externas era baseada na criação de um inimigo comum, idealizado. Qualquer grupo ou indivíduo que representasse uma ameaça ao clã. Verdade Ozono. Construindo sobre essa base, é fascinante observar como Raizo, ao internalizar essa obsessão pela precisão e pela análise de falhas, começou a aplicá-la ao próprio clã. Ele percebeu que a engenharia de lealdade Ozono
Por mais robusta que fosse, dependia de um controle quase absoluto sobre a informação e a percepção. Qualquer brecha nesse controle, por menor que fosse, poderia ser explorada. Sua aliança com Minka e a Europol proporcionou precisamente essa brecha. Ao ter acesso a informações externas verificáveis e a uma perspectiva ética que contrastava radicalmente com a do clã, Raizo pode começar a identificar as rachaduras na fachada de lealdade inabalável que o Ozuno projetava. Por outro lado, a forma como o clã lidava com o fracasso de seus pupilos era um espelho de sua própria fragilidade. Um pupilo que falhava em uma missão não era apenas punido. Ele era, muitas vezes, submetido a um processo de recondicionamento, onde as falhas eram dissecadas e as supostas causas psicológicas eram extirpadas através de métodos ainda mais brutais. Essa obsessão em erradicar a falha, em vez de aprender com ela, criava uma atmosfera de medo e inibição que, paradoxalmente, impedia o desenvolvimento da verdadeira adaptabilidade. Raizo, ao observar esse ciclo vicioso, percebeu que o clã, em sua busca pela perfeição, tornava-se rígido e previsível, qualidades que ele, com sua nova perspectiva, podia explorar. Agora, considere como essa habilidade de identificar rigidez em sistemas e explorar essas vulnerabilidades pode ser aplicada em sua própria vida, seja ao analisar um projeto de trabalho ou ao resolver um problema pessoal que parece intransponível. Muitas vezes, a solução reside em encontrar a inflexibilidade no sistema e usá-la a seu favor. A superação do mestre por parte de Raizo não se manifesta apenas na sua capacidade de replicar, eventualmente, aprimorar as técnicas de combate que lhe foram ensinadas. Ela se revela, de forma mais profunda, na sua habilidade de desmantelar a própria estrutura de pensamento que fundamentava o treinamento Ozuno. Os mestres do clã, em sua busca por criar assassinos infalíveis, focavam na eliminação de vieses cognitivos que pudessem levar à hesitação. Para eles, a empatia era uma falha, a compaixão, um luxo inaceitável, e a dúvida, um veneno mortal. Raizo, no entanto, ao observar a crueldade inerente a essa filosofia, começou a perceber que a supressão total dessas fraquezas criava uma rigidez perigosa. Uma mente incapaz de sentir empatia, por exemplo, teria dificuldade em antecipar as reações humanas em situações de estresse ou medo, tornando-se previsível em sua brutalidade. Aprofundando essa análise, é possível observar que o clã Ozuno, ao erradicar a compaixão, inadvertidamente eliminava um dos mais poderosos mecanismos de adaptação e sobrevivência: a capacidade de ler as emoções de um oponente, de antecipar seus movimentos com base em sinais sutis de apreensão ou determinação. É uma ferramenta de combate inestimável. Raizo, ao reintroduzir essa capacidade em seu próprio repertório, começou a perceber as vulnerabilidades em suas próprias táticas e, mais importante, nas de seus mestres. Ele passou a entender que a força bruta, desprovida de qualquer nuance emocional, podia ser facilmente contornada por estratégias que explorassem a previsibilidade inerente a essa frieza. Pense em como, no cotidiano, a rigidez em uma negociação ou a incapacidade de adaptar seu discurso à audiência pode levar ao fracasso. A rigidez mental de um assassino Ozuno operava sob princípios semelhantes. Ademais, a superação de Raizo se manifestou na sua capacidade de recontextualizar o conceito de disciplina. Para o clã Ozuno, disciplina era sinônimo de obediência cega e de execução mecânica de ordens. Raizo, contudo, começou a interpretar a disciplina como a maestria sobre si mesmo, a capacidade de controlar não apenas suas ações, mas também suas reações e seus pensamentos. Essa redefinição permitiu-lhe questionar as ordens que recebiam, não por insubordinação, mas por uma análise mais profunda de sua eficácia e moralidade. Ele aprendeu a ser disciplinado em sua busca por respostas, em sua análise crítica das táticas Ozuno, e em sua determinação em encontrar um caminho diferente, um caminho que honrasse a sua habilidade, mas não a sua brutalidade. Considere, então, como essa transição na compreensão da disciplina pode ser aplicada em sua própria vida. Quando você se depara com um desafio que exige resiliência, a disciplina não se resume a seguir cegamente um plano, mas a adaptar-se, a aprender com os erros e a manter o foco em um objetivo maior, mesmo diante de adversidades.
Raizo, ao redefinir o que significava ser disciplinado, conseguiu transformar o legado de seu treinamento em uma força para o bem, desmantelando a organização que o criou, não apenas com suas habilidades físicas, mas com uma nova compreensão da verdadeira maestria. Essa capacidade de reinterpretar e aplicar conceitos fundamentais em novos contextos é o que distingue a mera repetição do aprendizado genuíno. O clã Ozuno, na sua busca pela supremacia, não se limitava a treinar o corpo. Ele reconfigurava a própria percepção da realidade de seus pupilos através de uma intrincada rede de manipulação sensorial. Longe de ser uma simples privação, o Ozuno orquestrava experiências sensoriais controladas, projetadas para desestabilizar e, em seguida, reconstruir a percepção do pupilo. Por exemplo, em vez de simplesmente isolar um indivíduo, eles poderiam expô-lo a ambientes com iluminação estroboscópica intermitente, combinada com frequências sonoras específicas, projetadas para induzir estados de confusão e desorientação. Essa abordagem não visava apenas a exaustão, mas a criação de um estado de hipersensibilidade, onde qualquer estímulo externo se tornava amplificado, tornando o pupilo mais receptivo às sugestões e comandos do clã. Assim, o próprio ambiente se tornava uma ferramenta de doutrinação. Ademais, a organização Ozuno empregava uma técnica de enquadramento de memória que se diferenciava da simples reescrita. Em vez de alterar o conteúdo da memória, eles focavam em recontextualizar a experiência dentro da narrativa Ozuno. Se um pupilo, por exemplo, experimentasse um momento de compaixão durante uma missão, essa emoção não era simplesmente apagada ou reinterpretada como erro. Em vez disso, o clã a enquadrava como uma anomalia temporal de empatia, um lapso momentâneo causado por uma falha externa, mas que, ao ser reconhecido e corrigido pelo pupilo, através de um ritual de purificação, fortalecia ainda mais sua lealdade. Essa estratégia permitia que as experiências vividas pelo pupilo fossem absorvidas e validadas pelo sistema Ozuno, sem comprometer a integridade da narrativa do clã, mas, ao mesmo tempo, reforçando a dependência do pupilo em relação à validação do clã para dar sentido às suas próprias vivências. Nesse contexto, a contraposição oferecida por Minka e a Europol se torna um ponto de virada crucial para Raizo. A agência de segurança opera em um paradigma onde a percepção é moldada pela análise de evidências objetivas e pela verificação de múltiplas fontes. Ao se aliar a Minka, Raizo foi exposto a um ambiente onde a realidade não era ditada por um único conjunto de estímulos controlados, mas sim por um mosaico de informações verificáveis. Essa exposição a uma percepção de realidade mais ampla e menos manipulada permitiu a Raizo discernir as sutilezas das técnicas sensoriais e de enquadramento de memória empregadas pelo clã Ozuno. Ele começou a perceber como suas próprias reações e percepções haviam sido moldadas, e como o ambiente controlado do clã visava criar uma dependência psicológica. Por conseguinte, a superação de Raizo não se limitou a dominar as artes marciais, mas a desaprender as manipulações sensoriais e cognitivas que lhe foram impostas. Ele aprendeu a discernir entre os estímulos genuínos e aqueles projetados, para induzir respostas específicas. Essa habilidade de desprogramação sensorial e cognitiva, adquirida através da exposição a um ambiente de realidade mais objetiva, permitiu-lhe não apenas existir às táticas Ozuno, mas também a antecipar e neutralizar as estratégias de seus antigos mestres. Agora, pense em como essa capacidade de discernir entre a realidade e a manipulação pode ser aplicada em sua própria vida, seja ao avaliar informações online ou ao lidar com pressões sociais. A habilidade de questionar e buscar a verdade objetiva é uma ferramenta poderosa para a autonomia pessoal. A organização Ozuno, em sua busca por uma eficiência letal sem precedentes, não apenas moldava o corpo e a mente, mas também explorava a própria arquitetura do sistema nervoso para otimizar a performance. Uma técnica particularmente insidiosa envolvia o uso de estimulação neural direcionada, administrada através de dispositivos implantados sutilmente, para modular as respostas de medo e estresse. Durante sessões de treinamento, em vez de apenas expor os pupilos a situações de perigo simulado, os mestres Ozuno podiam, em tempo real,
aumentar ou diminuir a intensidade da adrenalina, ajustando a percepção do risco e a capacidade de reação. Essa modulação permitia, por exemplo, que um pupilo se sentisse completamente destemido diante de uma situação que normalmente causaria pânico, ou, inversamente, que experimentasse um medo controlado, que o forçasse a refinar suas técnicas de evasão. Essa capacidade de calibrar as emoções em tempo real, embora terrível, era um testemunho do nível de controle que o clã buscava exercer. Prosseguindo nessa linha de análise, é fundamental compreender que essa intervenção neural não se limitava a aumentar o desempenho em combate. Ela também era utilizada para ensinada. Por conseguinte, a aliança com Minka e a Europol ofereceu a Raiz um novo conjunto de métricas e um novo contexto para aplicar suas habilidades. A agência de segurança opera com um sistema de inteligência que valoriza a coleta de dados, a análise de padrões e a antecipação de movimentos. Raizo, com sua capacidade de observar e desconstruir sistemas complexos, tornou-se um ativo inestimável nesse processo. Ele não apenas compartilhava seu conhecimento sobre as táticas Ozunu, mas também oferecia insights únicos sobre a psicologia de seus ex-mestres, permitindo a Europol antecipar e neutralizar ameaças, com uma eficácia sem precedentes. Agora, pense em como essa habilidade de reinterpretar e aplicar sistemas de avaliação, em contextos diferentes, pode ser útil em sua própria vida, seja no trabalho ou em projetos pessoais, onde redefinir o que constitui sucesso pode abrir caminhos inesperados. A desconstrução do clã Ozunu por Raizo adquire uma dimensão ainda mais profunda quando analisamos as táticas de manipulação de informação que o clã empregava para manter o controle. Longe de ser uma simples censura, o Ozunu praticava a recriação informacional, um processo meticuloso de alterar e recontextualizar eventos históricos e relatos pessoais para servir a sua narrativa de supremacia e necessidade. Por exemplo, um pupilo que demonstrasse compaixão por um alvo, um sinal de fraqueza a ser eradicado, poderia ter seu relato da missão subsequentemente reescrito pelo clã. O ato de hesitação em matar seria transformado em uma demonstração de astúcia tática, uma pausa calculada para atrair o alvo para uma armadilha mais eficaz. Essa manipulação da memória coletiva e individual era uma ferramenta poderosa para garantir que qualquer desvio do caminho Ozunu fosse reinterpretado como uma confirmação da doutrina original. Além disso, a estrutura de recompensa e punição do clã era habilmente entrelaçada com a disseminação de informações falsas sobre o mundo exterior. Pupilos que questionavam a necessidade de suas ações eram informados de supostas atrocidades cometidas por organizações rivais ou governos corruptos, apresentadas de forma dramatizada e sem contraponto. Essas narrativas distorcidas serviam para justificar a existência do clã Ozunu como um mal necessário, um guardião sombrio em um mundo inerentemente perigoso e corrupto. Essa estratégia de desinformação preventiva criava um ciclo de dependência informacional, onde a única fonte confiável de conhecimento sobre o mundo era o próprio clã, reforçando o isolamento e a lealdade. Ademais, a habilidade de Raizo em explorar essas falhas informacionais reside em sua capacidade de operar em ambas as esferas, a do clã e a do mundo exterior. Ao se aliar com Minka e a Europol, ele ganhou acesso a fontes de informação verificáveis e a uma perspectiva objetiva sobre os eventos. Essa dualidade permitiu-lhe identificar as distorções nas narrativas Ozunu e, crucialmente, reintroduzir informações precisas no sistema do clã, mas de forma a causar o máximo de discórdia interna. Imagine Raizo interceptando uma comunicação interna que anuncia uma nova diretriz do líder do clã e sutilmente alterando um detalhe-chave, como o nome de um alvo ou a localização de uma operação, sabendo que a falta de verificação externa levaria a erros catastróficos dentro do próprio Ozunu. Essa manipulação da cadeia informacional, utilizando a própria estrutura de controle do clã contra ele, demonstra uma compreensão profunda de como a informação, quando mal utilizada, pode ser a arma mais devastadora. Por conseguinte, a superação de Raizo se manifesta em sua capacidade de desmantelar não apenas a estrutura física do clã, mas também a sua infraestrutura ideológica e informacional. Ele compreende que a verdadeira vitória reside em expor
a verdade por trás das mentiras, em reintroduzir a objetividade em um sistema construído sobre a distorção. Essa habilidade de discernir e disseminar a verdade em um ambiente de controle informacional é uma lição poderosa para todos nós. Pense em como, em sua própria vida, a capacidade de verificar informações e de buscar múltiplas perspectivas pode protegê-lo de manipulações e ajudá-lo a tomar decisões mais informadas e éticas. A luta de Raizo contra o clã Ozuno é, em última análise, uma demonstração da força inabalável da verdade em um mundo frequentemente obscurecido pela desinformação. A maestria do clã Ozuno em moldar seus pupilos para a perfeição letal se estendia à sua capacidade de gerenciar o fluxo de informações dentro da organização de maneira que criava um ecossistema de conhecimento autossuficiente e controlado. Essa estratégia de engenharia informacional ia além da simples censura ou da disseminação de desinformação. Tratava-se de cultivar uma realidade paralela onde a verdade era definida pelas necessidades e pela narrativa do clã. Por exemplo, em vez de simplesmente proibir o acesso a fontes externas, o Ozuno ensinava seus pupilos a analisar criticamente qualquer informação recebida, mas sob a premissa de que toda fonte externa era inerentemente falha ou mal intencionada. Essa abordagem dialética, paradoxalmente, treinava a mente para buscar falhas, mas apenas dentro dos parâmetros permitidos pelo clã. Ao se aprofundar nesse método, percebemos que o clã Ozuno implementava um sistema de validação cruzada interna. Qualquer nova habilidade, tática ou conhecimento adquirido era submetido a uma série de testes rigorosos, não apenas por um único mestre, mas por múltiplos instrutores de diferentes especialidades. Um novo movimento de combate, por exemplo, seria avaliado por um especialista em anatomia para garantir a eficiência biomecânica, por um especialista em táticas de infiltração para avaliar seu potencial de discrição, e por um mestre em psicologia para determinar seu impacto psicológico em um oponente. Essa rede de validação assegurava que apenas as técnicas mais eficazes e alinhadas com a filosofia Ozuno fossem integradas ao repertório do pupilo, criando um corpo de conhecimento altamente refinado e internamente consistente. Entretanto, foi precisamente essa estrutura de validação e refinamento que Raizo utilizou para minar o clã. Ao se tornar um mestre em antecipar os critérios de avaliação Ozuno, ele começou a introduzir anomalias calculadas no sistema. Em vez de apresentar uma nova técnica de combate como um avanço, ele a submetia para validação com pequenas falhas intencionais, mas que, sob a ótica de um mestre mais experiente, poderiam ser interpretadas como peculiaridades que levavam a uma eficácia ainda maior. Essa estratégia de melhoria sutil permitiu-lhe introduzir inovações que, em última instância, desviavam do caminho original Ozuno, mas de forma tão gradual que não alertavam os sistemas de controle do clã. Adicionalmente, a forma como o clã Ozuno gerenciava o fluxo de conhecimento entre diferentes gerações de assassinos era um elemento-chave em sua longevidade. Os mestres mais antigos, com décadas de experiência, eram os guardiões do conhecimento mais refinado, mas também os mais resistentes a mudanças. O Ozuno implementava um sistema de atualização de conhecimento através de programas de treinamento intermitentes, onde pupilos promissores, como Raizo, eram designados para revisar e otimizar as técnicas dos mestres mais velhos. Essa dinâmica, que parecia um reconhecimento de mérito, servia na verdade para garantir que o conhecimento fosse continuamente validado e adaptado às novas realidades, mas sempre sob a supervisão e o controle do clã. Dessa forma, a superação de Raizo não foi apenas um ato de rebelião, mas uma evolução estratégica dentro do próprio sistema Ozuno. Ele não apenas aprendeu as lições de seus mestres, mas as superou, utilizando a sua própria metodologia de validação e refinamento, para introduzir sementes de mudança que, eventualmente, levariam à desestabilização do clã. Agora, imagine como essa capacidade de identificar falhas em sistemas estabelecidos e de introduzir melhorias sutis pode ser aplicada em sua própria vida, seja para otimizar um processo de trabalho ou para inovar em um projeto pessoal, buscando sempre aprimorar e adaptar, em vez de apenas seguir o status quo.
O clã Ozunu, em sua busca implacável pela supremacia, empregou uma estratégia sofisticada de engenharia de lealdade que ia muito além da simples intimidação ou recompensa. Eles cultivavam um senso de pertencimento tão intenso que a identidade do pupilo se tornava intrinsecamente ligada à do clã. Isso era alcançado através de rituais de iniciação complexos, que frequentemente envolviam a partilha de segredos profundos e, por vezes, a participação em atos que criavam um vínculo de cumplicidade inquebrantável. A ideia era simples, mas poderosa. Uma vez que você compartilha algo tão sombrio e pessoal com um grupo, torna-se psicologicamente mais difícil se dissociar dele, pois isso implicaria em reconhecer a própria participação em tais atos. Ademais, a organização Ozunu implementava um sistema de memória coletiva fabricada. Em vez de permitir que os pupilos desenvolvessem suas próprias narrativas sobre suas experiências, o clã criava um arquivo centralizado de relatos oficiais para cada missão e cada evento significativo. Esses relatos eram cuidadosamente redigidos para reforçar a ideologia do clã, glorificando a violência, minimizando o sofrimento alheio e demonizando qualquer forma de oposição. Quando um pupilo, como Raizo, começava a questionar esses relatos, ele não estava apenas desafiando uma versão dos fatos, mas a própria estrutura de realidade que o clã se esforçava tanto para construir. A dissidência era, portanto, percebida não como uma opinião divergente, mas como uma falha na capacidade de compreender. Para um agente de mudança, é o que o torna um adversário formidável para o clã Ozunu, provando que a verdadeira maestria reside na capacidade de inovar e de transcender os ensinamentos originais. A resiliência do clã Ozunu não se baseava apenas na disciplina física, mas também em um intrincado sistema de recompensa e punição projetado para reforçar comportamentos desejados e erradicar desvios. Essa abordagem, que poderia ser comparada a um sistema de condicionamento operante, em sua forma mais extrema, visava moldar a motivação intrínseca dos pupilos. O sucesso em missões, a demonstração de lealdade e a execução impecável eram recompensados, não com elogios verbais, mas com acesso a recursos mais avançados, treinamento especializado em técnicas de assassinato mais letais, equipamentos de ponta ou, em casos raros, posições de maior influência dentro da hierarquia. Essa promessa de ascensão e a constante validação de suas habilidades criavam um ciclo vicioso de busca por aprovação, onde a identidade do pupilo se fundia com o sucesso dentro do clã. Em contrapartida, a falha em atingir os padrões Ozunu resultava em punições que iam muito além do sofrimento físico. O isolamento social dentro do próprio clã, a privação de privilégios básicos e, em casos extremos, a reeducação forçada, onde o pupilo era submetido a testes ainda mais rigorosos e humilhantes, serviam para quebrar qualquer resquício de resistência. Era um processo de despersonalização contínua, onde a individualidade era sistematicamente desmantelada, substituída pela persona do Ozunu perfeito. Essa dualidade de recompensas e punições criava uma pressão psicológica imensa, forçando uma conformidade quase absoluta. Contudo, o que os mestres Ozunu não previram foi que a mesma busca por recompensa e a necessidade de validação poderiam ser direcionadas para um novo objetivo. Raizo, ao internalizar a lógica de recompensa do clã, começou a analisar quais ações, dentro do próprio sistema Ozunu, levariam à desestabilização e à queda do clã. Ele percebeu que a verdadeira recompensa não seria a ascensão dentro da hierarquia destrutiva, mas sim a desmantelação dessa própria hierarquia. Essa reinterpretação da lógica de recompensa foi o que permitiu a ele transformar a sua própria programação contra seus criadores. Adicionalmente, a forma como o clã Ozunu lidava com o fracasso era particularmente reveladora. O fracasso raramente era visto como uma oportunidade de aprendizado, mas sim como uma falha pessoal irreparável, um sinal de fraqueza intrínseca. Pupilos que falhavam em missões eram frequentemente reprovados, o que, no jargão Ozunu, significava uma forma de exílio interno ou, em casos mais graves, a eliminação. Essa abordagem implacável, embora garantisse um alto nível de eficiência, também criava um ambiente de medo paralisante, onde a iniciativa e a criatividade eram inibidas em favor da obediência cega. Raizo, ao observar essa dinâmica, percebeu
que o medo do fracasso era uma vulnerabilidade que podia ser explorada. Ele aprendia com os erros dos outros, analisando as causas de suas punições e utilizando esse conhecimento para evitar armadilhas semelhantes. Nesse contexto, a aliança com Minka, a agente da Europol, funcionou como um catalisador para a redefinição da motivação de Raizo. Se antes sua busca por excelência era motivada pela aprovação do clã Ozunu, agora, com Minka ao seu lado, essa mesma busca por excelência era direcionada para a validação de um ideal maior, a justiça. A estrutura da Europol, com seus protocolos de investigação e sua rede de informações, ofereceu a Raizo um novo sistema de recompensa, onde a inteligência, a estratégia e a proteção de vidas inocentes eram os indicadores de sucesso. Essa mudança de paradigma na sua motivação foi fundamental para que ele pudesse usar suas habilidades de forma construtiva, e não apenas destrutiva. A arquitetura da influência Ozunu se estendia à manipulação da percepção do tempo e do espaço. Dentro do clã, os pupilos viviam em um estado de desorientação temporal controlada. Os dias se fundiam em uma sucessão de treinamentos e missões, sem a marcação clara de manhãs, tardes ou noites, a menos que ditado pelo ciclo de atividades do clã. Essa ausência de marcos temporais externos visava aprofundar a dependência do pupilo aos ritmos impostos pela organização, enfraquecendo sua conexão com o mundo exterior e a noção de um tempo pessoal e independente. Essa técnica, em essência, buscava criar um presente perpétuo, onde o passado era reescrito e o futuro era apenas a continuação do treinamento atual. Ademais, a organização espacial dentro das instalações Ozunu era deliberadamente projetada para criar um labirinto psicológico. Corredores que pareciam levar a lugar nenhum, salas idênticas, e a ausência de sinalização clara serviam para desorientar e manter os pupilos em um estado constante de alerta e incerteza. Essa estratégia não era apenas para dificultar a fuga, mas para reforçar a ideia de que o clã era um universo fechado, um ecossistema autossuficiente, onde as regras do mundo exterior não se aplicavam. Para Raizo, no entanto, essa labiríntica estrutura se tornou um campo de treinamento para o desenvolvimento de um senso de localização aguçado e uma capacidade de navegação intuitiva, habilidades que ele viria a usar contra seus mestres. Ele aprendia a ler os espaços, a identificar padrões sutis na repetição dos ambientes, transformando a desorientação imposta em uma vantagem tática. Nesse contexto, a introdução de Minka e da Europol não foi apenas um reforço externo, mas um ponto de ancoragem em uma realidade objetiva para Raizo. A agência, com seus protocolos de investigação baseados em evidências concretas, e sua estrutura de comunicação clara, ofereceu a Raizo um novo quadro de referência. As missões conjuntas o forçaram a sincronizar seu relógio interno com o tempo convencional, a navegar por cidades reais com mapas e a se comunicar através de canais que não eram apenas ordens secretas, mas fluxos de informação colaborativos. Essa transição forçou uma recalibração de sua percepção, permitindo-lhe perceber as falhas e as manipulações temporais e espaciais do clã Ozunu com uma clareza renovada. Por conseguinte, a superação de Raizo se manifestou na sua capacidade de transitar entre esses dois mundos radicalmente diferentes. Ele aprendeu a operar dentro da precisão temporal e espacial da Europol, utilizando seus recursos para planejar e executar operações contra o clã Ozunu, ao mesmo tempo em que mantinha a agilidade e a adaptabilidade que o treinamento Ozunu lhe proporcionara. Essa dualidade permitiu-lhe explorar as vulnerabilidades do clã em seu próprio terreno, utilizando o conhecimento adquirido sobre a manipulação temporal e espacial para antecipar movimentos e criar emboscadas eficazes. Agora, considere como essa habilidade de navegar e manipular diferentes percepções de tempo e espaço pode ser aplicada em situações cotidianas de resolução de problemas, onde a adaptabilidade e a reinterpretação de um ambiente restritivo são chaves para o sucesso. O clã Ozunu, em sua busca pela perfeição na arte do assassinato, desenvolveu um sistema de avaliação de desempenho tão rigoroso quanto brutal, que ia muito além da simples contagem de alvos eliminados. Cada missão era dissecada sob uma ótica multifacetada,
onde a eficiência na execução era apenas um componente. Aspectos como a discrição na infiltração, a minimização de danos colaterais não autorizados e a capacidade de adaptação a imprevistos eram igualmente pontuados. Por exemplo, um pupilo que eliminava um alvo com extrema rapidez, mas deixava rastros que poderiam comprometer a identidade do clã, recebia uma avaliação inferior àquele que, embora mais lento, operava com uma invisibilidade impecável. Essa detalhada análise, muitas vezes realizada por meio de relatórios pós-missão, que exigiam descrições minuciosas de cada ação e decisão tomada, criava um registro detalhado das aptidões e das falhas de cada indivíduo. Ademais, a progressão na hierarquia Ozuno não se dava apenas pela conquista de novas habilidades de combate, mas pela demonstração de um controle emocional cada vez maior. O clã acreditava firmemente que a verdadeira maestria residia na capacidade de permanecer imperturbável sob qualquer circunstância, mesmo diante de situações que evocariam terror ou repulsa na maioria das pessoas. Testes específicos eram elaborados para sondar essa resiliência. Um pupilo poderia ser colocado em uma câmara com estímulos aversivos controlados, sons perturbadores, visuais chocantes e avaliado pela sua capacidade de manter a compostura e a concentração em tarefas cognitivas complexas. A falha em manter a serenidade, mesmo que mínima, resultava em uma regressão no aprendizado, forçando o pupilo a retornar a etapas de treinamento mais básicas. Essa ênfase na frieza calculada, por mais aterradora que fosse, foi precisamente o que permitiu a Raizo desenvolver sua capacidade de análise objetiva. A superação de Raizo, portanto, não foi uma simples ascensão em habilidade, mas uma inversão da própria métrica de sucesso do clã. Ele aprendeu a aplicar a mesma análise rigorosa, porém com um objetivo diametralmente oposto: identificar as fraquezas do sistema Ozuno. Se um mestre Ozuno avaliava a discrição pela ausência de rastros físicos, Raizo começou a avaliar a discrição pela ausência de impacto psicológico duradouro em seus alvos, buscando, sempre que possível, métodos que incutissem medo e desconfiança nos próprios membros do clã, minando sua coesão interna. Essa reinterpretação das métricas de avaliação, focando na desestabilização do inimigo em vez da mera execução de tarefas, demonstrou uma compreensão mais profunda e perversa da arte que lhe foi. Percepção interna. Eles asseguravam que a lealdade ao Ozuno se tornasse a força motriz mais poderosa na vida de seus membros. Porém, o que os mestres Ozuno falharam em prever foi que a mesma disciplina rigorosa que eles impunham poderia ser utilizada pelo pupilo para analisar o próprio sistema que o moldava. Raizo, ao ser privado de conexões emocionais, desenvolveu uma capacidade ímpar de observação analítica. Ele via os padrões de comportamento, as falhas lógicas na doutrina e a hipocrisia que permeava as ações dos líderes. Essa análise fria e desapaixonada, ironicamente, tornou-se a arma mais poderosa de Raizo contra o clã. Ele não lutava contra eles com a fúria cega da vingança, mas com a precisão cirúrgica de quem conhece cada nervo e cada artéria do inimigo. Ademais, a superação de um mestre não se resume apenas a igualar ou exceder suas habilidades. Em muitos casos, a verdadeira superação reside em transcender a filosofia que o mestre representa. O clã Ozuno ensinou Raizo a matar com eficiência, mas falhou em incutir nele a aceitação dessa violência como um fim. Raizo, ao contrário, percebeu que o conhecimento adquirido poderia ser aplicado a um propósito mais elevado: a desconstrução do próprio sistema que o oprimia. Ele transformou as lições de destruição em ferramentas de libertação, utilizando a metodologia Ozuno para desmantelar a organização de dentro para fora. Essa capacidade de Raizo de se voltar contra seus criadores não é um ato de traição, no sentido tradicional, mas um ato de autoconsciência e autopreservação. Ele reconhece a natureza destrutiva do clã Ozuno e escolhe conscientemente um caminho diferente, um caminho que honra a disciplina e o treinamento recebidos, mas que os aplica a um novo propósito. Essa escolha é o cerne de sua superação. Não apenas ele se torna mais habilidoso que seus mestres, mas ele se torna moralmente superior, escolhendo a redenção em vez da perpetuação do ciclo de violência. É nesse ponto que a figura de Minka, a agente da Europol, se torna crucial. Ela não apenas oferece a Raizo uma saída,
mas também uma perspectiva externa, que valida sua luta interna. Minca representa um sistema de justiça que, embora imperfeito, opera sob princípios de responsabilidade e devido processo. Sua colaboração com Raizo é um testemunho da possibilidade de alianças improváveis e da força que reside na união de diferentes habilidades e perspectivas. Ela é o contraponto ético que ajuda Raizo a navegar pelas complexidades de sua missão, garantindo que sua busca por justiça não se desvie para os caminhos sombrios da vingança pura. A eficácia do clã Uzunu em perpetuar sua linhagem de assassinos reside não apenas na brutalidade física, mas em um meticuloso processo de desconstrução da identidade pré-existente do indivíduo. Essa desconstrução vai além da mera supressão de emoções. Ela ataca as próprias fundações da percepção de si. Considere, por exemplo, a prática de reescrever histórias de vida. Um pupilo que demonstrava aptidão para a arte das sombras poderia ter sua infância, antes marcada por memórias familiares ou experiências formativas, recontextualizada como um período de latência, uma preparação inconsciente para o destino Uzunu. Essa reescrita não era apenas verbal, era reforçada por simulações e testes que validavam a nova narrativa. Assim, a memória pessoal se tornava maleável, um campo de batalha onde a identidade forjada pelo clã gradualmente substituía a identidade original. Uma nova camada de controle é aplicada através da imposição de um código de conduta, que dita não apenas ações, mas também pensamentos. No clã Uzunu, a curiosidade sobre o mundo exterior era vista como uma falha grave, um convite à contaminação ideológica. Para combater isso, os pupilos eram submetidos a exercícios de foco mental intensivos, onde qualquer pensamento intrusivo era reprimido, através de técnicas de autovigilância constantes. Imagine um exercício onde o pupilo deve descrever uma arma Uzunu em detalhes minuciosos, catalogando cada curva e cada ponto de impacto, enquanto simultaneamente deve ignorar qualquer pensamento sobre o uso dessa arma, em um contexto diferente, como a defesa de um ente querido. Essa disciplina mental, se levada ao extremo, criava uma espécie de esquizofrenia controlada, onde a capacidade de raciocínio era canalizada exclusivamente para os propósitos do clã. Adicionalmente, o sistema Uzunu cultivava a dependência. Através da criação de um ambiente de isolamento extremo, as interações com o mundo exterior eram estritamente controladas e filtradas, apresentando apenas narrativas que reforçavam a superioridade e a necessidade do clã. Essa bolha de informação impedia o desenvolvimento de perspectivas alternativas e solidificava a crença de que o clã era o único refúgio seguro e a única fonte de verdade. Por conseguinte, qualquer ideia de abandono do clã era percebida não como uma fuga, mas como uma autodestruição, um mergulho em um caos desconhecido e perigoso. Entretanto, foi precisamente essa estrutura de controle absoluto que gerou a anomalia Raizo. Ao ser privado de conexões emocionais, Raizo desenvolveu uma capacidade de observação penetrante, quase antropológica, de seus próprios algozes. Ele não apenas executava ordens. Ele as dissecava, buscando as motivações e as falhas inerentes à lógica Uzunu. Por exemplo, ao observar os rituais de purificação após missões particularmente sangrentas, ele percebeu que a rigidez desses rituais não era um sinal de força, mas uma tentativa desesperada de mascarar a culpa e o trauma que os próprios mestres Uzunu reprimiam. Essa percepção o libertou do ciclo de internalização da culpa, permitindo-lhe ver o clã como um sistema defeituoso, e não como uma verdade absoluta. A virada de Raizo, portanto, não foi um rompimento abrupto, mas uma erosão gradual do controle Uzunu, impulsionada por uma lógica interna que ele mesmo aperfeiçoou. Ele começou a questionar a eficiência de certas táticas, a viabilidade de certas missões, não por compaixão, mas por pura análise de custo-benefício. Essa abordagem analítica, quando aplicada à própria estrutura de poder do clã, revelou as vulnerabilidades que ele mais tarde exploraria. Agora, considere como essa mentalidade analítica, forjada na desconstrução da própria identidade, se torna a ferramenta mais poderosa para desmantelar a organização que a criou. A maestria de Raizo em desmantelar o clã Uzunu não se limita à sabotagem logística ou à manipulação psicológica de seus membros.
Uma camada ainda mais sutil de sua estratégia reside na exploração da própria arquitetura organizacional do clã, especificamente em como a informação era tratada e disseminada. No clã Uzunu, a informação era um ativo rigidamente controlado, um fluxo descendente de ordens e diretrizes, onde a comunicação ascendente era escrutinada e frequentemente suprimida. Raizo, ao ter acesso a essa estrutura de controle de informação, começou a introduzir ruído no sistema, dados corrompidos que, embora inicialmente parecessem insignificantes, gradualmente minavam a confiança e a eficiência das operações. Ademais, a expertise de Raizo em combate corpo a corpo, aprimorada ao longo de anos de treinamento brutal, tornou-se uma ferramenta para expor as fragilidades defensivas do clã, em vez de engajar em confrontos diretos que poderiam alertar seus mestres. Ele empregava táticas de evasão e contra-ataque calculadas, demonstrando não apenas sua habilidade superior, mas também a arrogância dos seus oponentes. Imagine uma situação onde um mestre Uzunu, confiante em sua força, tenta emboscar Raizo. Raizo, antecipando o movimento, desvia, utiliza o próprio momentum do agressor contra ele e o neutraliza com um golpe preciso que o incapacita, mas não mata. Essa demonstração pública de superioridade, sem a necessidade de demonstrar crueldade, servia para minar a autoridade e o respeito que os mestres detinham sobre os pupilos de nível inferior. Outro aspecto crucial da estratégia de Raizo era a exploração das redes de comunicação clandestinas do clã. Ele aprendeu os protocolos de criptografia, os códigos de transmissão e os horários de pico de atividade. Ao interceptar essas comunicações, ele não apenas obtinha informações valiosas sobre as próximas operações do clã, mas também tinha a oportunidade de enviar mensagens falsas, criando confusão e desinformação. Considere um cenário onde Raizo, disfarçado, consegue acessar um terminal de comunicação e reencaminhar uma ordem de ataque para um local completamente diferente, levando uma unidade Uzunu a uma armadilha preparada pela Europol, com a ajuda de Minka, é claro. Essa manipulação da rede de comunicação transformava a própria ferramenta de coordenação do clã em um vetor de autodestruição. A colaboração com Minka, neste contexto, adiciona uma dimensão estratégica que Raizo, por si só, não possuiria. Minka, com seu conhecimento das leis internacionais e sua rede de contatos em agências de segurança globais, oferece a Raizo a capacidade de operar em um nível que transcende as operações internas do clã. Ela facilita a obtenção de inteligência de fontes externas, a lavagem de fundos ilícitos obtidos pelo clã e a coordenação de operações de neutralização em larga escala. Essa sinergia entre a expertise de campo de Raizo e a inteligência estratégica de Minka é o que permite que a desmantelação do clã Uzunu seja eficaz e abrangente. Por conseguinte, a superação de Raizo não se manifesta apenas em sua habilidade de combate, mas em sua inteligência tática e em sua capacidade de adaptação. Ele não é apenas um pupilo que aprendeu as lições de seus mestres. Ele é um estrategista que desconstruiu o próprio sistema de aprendizado e o utilizou para seus próprios fins. Essa transição de um executor obediente, percepção interna, eles asseguravam que a lealdade ao Uzunu se tornasse a força motriz mais poderosa na vida de seus membros. Porém, o que os mestres Uzunu falharam em prever foi que a mesma disciplina rigorosa que eles impunham poderia ser utilizada pelo pupilo para analisar o próprio sistema que o moldava. Raizo, ao ser privado de conexões emocionais, desenvolveu uma capacidade ímpar de observação analítica. Ele via os padrões de comportamento, as falhas lógicas na doutrina e a hipocrisia que permeava as ações dos líderes. Essa análise fria e desapaixonada, ironicamente, tornou-se a arma mais poderosa de Raizo contra o clã. Ele não lutava contra eles com a fúria cega da vingança, mas com a precisão cirúrgica de quem conhece cada nervo e cada artéria do inimigo. Ademais, a superação de um mestre não se resume apenas a igualar ou exceder suas habilidades. Em muitos casos, a verdadeira superação reside em transcender a filosofia que o mestre representa. O clã Uzunu ensinou Raizo a matar com eficiência, mas falhou em incutir nele a aceitação dessa violência como um fim. Raizo, ao contrário, percebeu que o conhecimento adquirido poderia ser aplicado a um propósito mais elevado, a desconstrução do próprio sistema que o oprimia.
Ele transformou as lições de destruição em ferramentas de libertação, utilizando a metodologia Ozuno para desmantelar a organização de dentro para fora. Essa capacidade de Raizo de se voltar contra seus criadores não é um ato de traição, no sentido tradicional, mas um ato de autoconsciência e autopreservação. Ele reconhece a natureza destrutiva do clã Ozuno e escolhe conscientemente um caminho diferente, um caminho que honra a disciplina e o treinamento recebidos, mas que os aplica a um novo propósito. Essa escolha é o cerne de sua superação. Não apenas ele se torna mais habilidoso que seus mestres, mas ele se torna moralmente superior, escolhendo a redenção em vez da perpetuação do ciclo de violência. É nesse ponto que a figura de Minka, a agente da Europol, se torna crucial. Ela não apenas oferece a Raizo uma saída, mas também uma perspectiva externa que valida sua luta interna. Minka representa um sistema de justiça que, embora imperfeito, opera sob princípios de responsabilidade e devido processo. Sua colaboração com Raizo é um testemunho da possibilidade de alianças improváveis e da força que reside na união de diferentes habilidades e perspectivas. Ela é o contraponto ético que ajuda Raizo a navegar pelas complexidades de sua missão, garantindo que sua busca por justiça não se desvie para os caminhos sombrios da vingança pura. A eficácia do clã Ozuno em perpetuar sua linhagem de assassinos reside não apenas na brutalidade física, mas em um meticuloso processo de desconstrução da identidade pré-existente do indivíduo. Essa desconstrução vai além da mera supressão de emoções. Ela ataca as próprias fundações da percepção de si. Considere, por exemplo, a prática de reescrever histórias de vida. Um pupilo que demonstrava aptidão para a arte das sombras poderia ter sua infância, antes marcada por memórias familiares ou experiências formativas, recontextualizada como um período de latência, uma preparação inconsciente para o destino Ozuno. Essa reescrita não era apenas verbal, era reforçada por simulações e testes que validavam a nova narrativa. Assim, a memória pessoal se tornava maleável, um campo de batalha onde a identidade forjada pelo clã gradualmente substituía a identidade original. Uma nova camada de controle é aplicada através da imposição de um código de conduta, que dita não apenas ações, mas também pensamentos. No clã Ozuno, a curiosidade sobre o mundo exterior era vista como uma falha grave, um convite à contaminação ideológica. Para combater isso, os pupilos eram submetidos a exercícios de foco mental intensivos, onde qualquer pensamento intrusivo era reprimido, através de técnicas de autovigilância constantes. Imagine um exercício onde o pupilo deve descrever uma arma Ozuno em detalhes minuciosos, catalogando cada curva e cada ponto de impacto, enquanto simultaneamente deve ignorar qualquer pensamento sobre o uso dessa arma, em um contexto diferente, como a defesa de um ente querido. Essa disciplina mental, se levada ao extremo, criava uma espécie de esquizofrenia controlada, onde a capacidade de raciocínio era canalizada exclusivamente para os propósitos do clã. Adicionalmente, o sistema Ozuno cultivava a dependência, através da criação de um ambiente de isolamento extremo. As interações com o mundo exterior eram estritamente controladas e filtradas, apresentando apenas narrativas que reforçavam a superioridade e a necessidade do clã. Essa bolha de informação impedia o desenvolvimento de perspectivas alternativas e solidificava a crença de que o clã era o único refúgio seguro e a única fonte de verdade. Por conseguinte, qualquer ideia de abandono do clã era percebida não como uma fuga, mas como uma autodestruição, um mergulho em um caos desconhecido e perigoso. Entretanto, foi precisamente essa estrutura de controle absoluto que gerou a anomalia Raizo. Ao ser privado de conexões emocionais, Raizo desenvolveu uma capacidade de observação penetrante, quase antropológica, de seus próprios algozes. Ele não apenas executava ordens, ele as dissecava, buscando as motivações e as falhas inerentes à lógica Ozuno. Por exemplo, ao observar os rituais de purificação após missões particularmente sangrentas, ele percebeu que a rigidez desses rituais não era um sinal de força, mas uma tentativa desesperada de mascarar a culpa e o trauma que os próprios mestres Ozuno reprimiam. Essa percepção o libertou do ciclo de internalização da culpa, permitindo-lhe ver o clã como um sistema defeituoso, e não como uma verdade absoluta.
A virada de Raizo, portanto, não foi um rompimento abrupto, mas uma erosão gradual do controle Ozuno, impulsionada por uma lógica interna que ele mesmo aperfeiçoou. Ele começou a questionar a eficiência de certas táticas, a viabilidade de certas missões, não por compaixão, mas por pura análise de custo-benefício. Essa abordagem analítica, quando aplicada à própria estrutura de poder do clã, revelou as vulnerabilidades que ele mais tarde exploraria. Agora, considere como essa mentalidade analítica, forjada na desconstrução da própria identidade, se torna a ferramenta mais poderosa para desmantelar a organização que a criou. A maestria de Raizo em desmantelar o clã Ozuno não se limita à sabotagem logística ou à manipulação psicológica de seus membros. Uma camada ainda mais sutil de sua estratégia reside na exploração da própria arquitetura organizacional do clã, especificamente em como a informação era tratada e disseminada. No clã Ozuno, a informação era um ativo rigidamente controlado, um fluxo descendente de ordens e diretrizes, onde a comunicação ascendente era escrutinada e frequentemente suprimida. Raizo, ao ter acesso a essa estrutura de controle de informação, começou a introduzir ruído no sistema, dados corrompidos que, embora inicialmente parecessem insignificantes, gradualmente minavam a confiança e a eficiência das operações. Ademais, a expertise de Raizo em combate corpo a corpo, aprimorada ao longo de anos de treinamento brutal, tornou-se uma ferramenta para expor as fragilidades defensivas do clã, em vez de engajar em confrontos diretos que poderiam alertar seus mestres. Ele empregava táticas de evasão e contra-ataque calculadas, demonstrando não apenas sua habilidade superior, mas também a arrogância dos seus oponentes. Imagine uma situação onde um mestre Ozuno, confiante em sua força, tenta emboscar Raizo. Raizo, antecipando o movimento, desvia, utiliza o próprio momentum do agressor contra ele e o neutraliza com um golpe preciso que o incapacita, mas não mata. Essa demonstração pública de superioridade, sem a necessidade de demonstrar crueldade, servia para minar a autoridade e o respeito que os mestres detinham sobre os pupilos de nível inferior. Outro aspecto crucial da estratégia de Raizo era a exploração das redes de comunicação clandestinas do clã. Ele aprendeu os protocolos de criptografia, os códigos de transmissão e os horários de pico de atividade. Ao interceptar essas comunicações, ele não apenas obtinha informações valiosas sobre as próximas operações do clã, mas também tinha a oportunidade de enviar mensagens falsas, criando confusão e desinformação. Considere um cenário onde Raizo, disfarçado, consegue acessar um terminal de comunicação e reencaminhar uma ordem de ataque para um local completamente diferente, levando uma unidade Ozuno a uma armadilha preparada pela Europol, com a ajuda de Minka, é claro. Essa manipulação da rede de comunicação transformava a própria ferramenta de coordenação do clã em um vetor de autodestruição. A colaboração com Minka, neste contexto, adiciona uma dimensão estratégica que Raizo, por si só, não possuiria. Minka, com seu conhecimento das leis internacionais e sua rede de contatos em agências de segurança globais, oferece a Raizo a capacidade de operar em um nível que transcende as operações internas do clã. Ela facilita a obtenção de inteligência de fontes externas, a lavagem de fundos ilícitos obtidos pelo clã e a coordenação de operações de neutralização em larga escala. Essa sinergia entre a expertise de campo de Raizo e a inteligência estratégica de Minka é o que permite que a desmantelação do clã Ozuno seja eficaz e abrangente. Por conseguinte, a superação de Raizo não se manifesta apenas em sua habilidade de combate, mas em sua inteligência tática e em sua capacidade de adaptação. Ele não é apenas um pupilo que aprendeu as lições de seus mestres. Ele é um estrategista que desconstruiu o próprio sistema de aprendizado e o utilizou para seus próprios fins. Essa transição de um executor obediente de seu treinamento poderia forjar uma arma ainda mais perigosa, um indivíduo que compreende suas táticas e está determinado a usá-las contra eles. Essa é uma lição poderosa sobre os perigos de um controle excessivo e a imprevisibilidade do espírito humano quando confrontado com a injustiça. A estrutura organizacional do clã Ozuno, vista de uma perspectiva de engenharia social e controle de grupos, revela um sistema meticulosamente projetado para a maximização da eficiência
operacional e a supressão de desvios. Essa engenharia social não se limitava ao treinamento físico, mas se estendia à manipulação psicológica profunda, visando moldar a própria percepção da realidade de seus membros. Cada ritual, cada código de conduta, cada narrativa histórica, apresentada pelo clã, era cuidadosamente elaborada para reforçar a lealdade inabalável e a crença na superioridade de sua missão. A doutrinação era um processo contínuo, infiltrando-se em todos os aspectos da vida de um pupilo, desde as refeições compartilhadas até os momentos de descanso, criando um ambiente de imersão total, onde a influência externa era sistematicamente bloqueada. Ainda mais intrigante é a análise da resiliência psicológica e adaptabilidade que o clã Ozuno buscava incutir, paradoxalmente criando as condições para a rebelião de Raizo. Ao forçar a supressão completa de emoções como medo, compaixão e dúvida, o clã inadvertidamente desenvolveu em seus pupilos uma capacidade de análise fria e desapaixonada, que poderia ser voltada contra eles. Raizo, ao observar a mecânica da crueldade e a lógica implacável de seus mestres, começou a aplicar essa mesma lógica para questionar a própria legitimidade do sistema Ozuno. Ele não estava sentindo compaixão por suas vítimas, mas sim uma análise objetiva da ineficiência e da autodestruição inerentes a um modelo baseado exclusivamente na violência. A dinâmica de mentor-aprendiz, dentro do contexto Ozuno, era uma relação de poder unilateral e brutal, onde a transmissão de conhecimento era intrinsecamente ligada à imposição de autoridade. Os mestres Ozuno não ensinavam por inspiração ou colaboração, mas por demonstração e punição. Essa abordagem, embora eficaz em instilar habilidades técnicas, falhava em cultivar a capacidade de pensamento crítico independente. Raizo, no entanto, absorveu não apenas as técnicas, mas também a metodologia de aprendizado de seus mestres. Ele aprendeu a observar, a analisar e a replicar, mas, crucialmente, também aprendeu a identificar as falhas nesse processo. Ao ver a fragilidade por trás da fachada de invencibilidade dos Ozuno, sua própria força interior começou a se manifestar, permitindo-lhe questionar as bases de seu treinamento. Em contraste com a abordagem Ozuno, a intervenção de Minka, a agente da Europol, introduz um paradigma de colaboração e confiança mútua. Minka não vê Raizo como uma ferramenta a ser explorada, mas como um indivíduo com potencial para a redenção e para a contribuição positiva. Sua abordagem é baseada na inteligência compartilhada e na construção de uma aliança estratégica, onde as habilidades únicas de Raizo são valorizadas e integradas a um objetivo comum. Esse contraste é fundamental, enquanto o clã Ozuno buscava a uniformidade e o controle absoluto, a parceria com Minka celebra a diversidade de experiências e a força que advém da cooperação entre indivíduos com perspectivas distintas. A questão da salvação para Raizo, neste ponto da narrativa, não é apenas a fuga física do clã Ozuno, mas a libertação psicológica e moral. Ele precisa desmantelar não apenas a organização física, mas também os grilhões mentais que o clã impôs a ele. Essa jornada interna é tão crucial quanto a luta externa. A superação do mestre, neste contexto, não significa simplesmente ser mais habilidoso em combate, mas transcender a filosofia e a ideologia que o mestre representa. Raizo precisa provar para si mesmo e para o mundo que ele pode redefinir seu propósito e utilizar o conhecimento adquirido para construir, em vez de destruir. Ademais, a desconstrução do clã Ozuno por parte de Raizo pode ser analisada sob a ótica da teoria dos sistemas complexos. Um sistema como o clã Ozuno, com suas interconexões e dependências internas, é vulnerável a perturbações em pontos estratégicos. Raizo, ao ter um conhecimento íntimo desses pontos, atua como um agente de perturbação calculada. Ele não ataca a massa do clã indiscriminadamente, mas foca em desmantelar os pilares que sustentam sua estrutura e sua capacidade operacional. Essa abordagem demonstra uma compreensão profunda de como sistemas de poder funcionam e como a intervenção direcionada pode levar a um colapso em cascata. A arte da vingança, quando canalizada por alguém com o treinamento de Raizo, transforma-se em uma ciência complexa, onde a execução não é apenas sobre força bruta, mas sobre a exploração das vulnerabilidades intrínsecas do sistema inimigo. Em vez de um confronto frontal,
Raizo emprega uma estratégia de infiltração e desmantelamento, utilizando o conhecimento adquirido sobre as operações internas do clã Ozuno para semear o caos e a discórdia. Ele não busca aniquilar todos os membros, mas sim desestabilizar a hierarquia, expor a corrupção e minar a base de poder dos líderes. Pense nisso como um vírus informático projetado para corromper os sistemas centrais de uma rede poderosa. Cada ação de Raizo é um comando cuidadosamente calculado para causar o máximo impacto com o mínimo de exposição. Essa abordagem se manifesta de maneiras sutis, mas devastadoras. Em vez de atacar um centro de treinamento, Raizo pode sabotar as rotinas de recrutamento, interceptar as comunicações que trazem novos pupilos ou, mais insidiosamente, plantar informações falsas que criem desconfiança entre os próprios membros do clã. Ele utiliza a própria doutrina de lealdade absoluta do Ozuno contra eles, criando cenários onde a obediência cega leva à autodestruição. Por exemplo, ao orquestrar uma situação onde um mestre é levado a acreditar que um de seus pupilos o traiu, Raizo pode forçar uma purga interna, enfraquecendo a estrutura de comando do clã, sem precisar empunhar uma arma diretamente. Ademais, a aliança com Minka não é apenas uma questão de apoio logístico ou de recursos. É uma simbiose estratégica que amplifica a eficácia de ambos. Minka, com sua compreensão dos sistemas legais e de inteligência globais, fornece a Raizo a capacidade de operar fora do radar do clã e de acessar informações que ele, isoladamente, jamais conseguiria obter. Ela representa a ponte entre o submundo sombrio em que Raizo foi criado e o mundo exterior, permitindo que suas ações tenham um alcance e um impacto que transcendem as fronteiras da organização Ozuno. Essa colaboração é a personificação de como a inteligência e a força podem ser combinadas para superar adversidades aparentemente intransponíveis. Contudo, a verdadeira profundidade da superação de Raizo reside na sua capacidade de redefinir a própria natureza da arte marcial, que lhe foi ensinada. O clã Ozuno via a violência como um fim em si mesma, uma demonstração de poder e controle. Raizo, por outro lado, começa a ver essa mesma disciplina como um meio para alcançar um objetivo maior, a restauração de um equilíbrio ético. Ele não busca a glória ou o reconhecimento, mas sim a erradicação de uma força destrutiva. Essa transformação ideológica é a sua verdadeira vitória, a prova de que o mestre pode ser superado, não apenas em habilidade, mas em sabedoria e propósito. É crucial notar que essa jornada de desmantelamento não é isenta de riscos ou dilemas morais. Raizo ainda carrega consigo o conhecimento e as habilidades que o tornam um assassino formidável. A linha entre a justiça e a vingança pode ser tênue, e o perigo de sucumbir à escuridão que ele combate é uma ameaça constante. A colaboração com Minka, nesse sentido, serve como um contraponto ético, guiando Raizo para que suas ações permaneçam focadas na desestabilização do clã e na proteção de inocentes, em vez de se tornarem um simples ciclo de retribuição. Portanto, quando se analisa a ação de Raizo, é fundamental compreender que ele não está apenas lutando contra uma organização criminosa. Ele está engajado em uma batalha contra uma ideologia distorcida. Sua superação do mestre é um ato de libertação pessoal e um desafio direto à perpetuação de um legado de violência. Ele transforma as lições de morte em lições de vida, utilizando o conhecimento de seus algozes para desmantelar o império que o forjou, buscando, em última instância, a sua própria salvação, através da erradicação da fonte de seu tormento. A filosofia Ozuno, em sua essência, é um estudo sobre a maleabilidade da vontade humana, sob pressão extrema, e como essa maleabilidade pode ser explorada para a criação de uma máquina de matar perfeita. A doutrinação não se limitava ao treinamento físico, mas se aprofundava na engenharia do caráter, buscando erradicar qualquer traço de individualidade que pudesse interferir na missão. O clã Ozuno operava sob o princípio de que a emoção é a principal vulnerabilidade de um guerreiro e, portanto, cultivavam uma apatia controlada, uma indiferença calculada à vida e à morte. Essa apatia, contudo, não era inata. Era um produto de um condicionamento brutal e incessante. Aprofundando-nos na mecânica dessa engenharia de caráter, percebemos que o clã Ozuno utilizava uma série de técnicas psicológicas para desconstruir a psique de seus pupilos.
A privação sensorial, a manipulação do sono e da alimentação, e a exposição constante a cenários de violência simulada eram ferramentas primordiais. O objetivo era criar um estado de dependência total, onde a única fonte de validação e segurança viesse do próprio clã. Ao remover as referências externas e moldar a